Paulo Brax está na linha, o executivo do Internacional. Nós sabemos que o tempo é curto, então queremos aproveitar ao máximo aí a conversa com o Paulo Brax. É Paulo Brax. Eu deixei de dizer o S, eu acho que por isso que eu estou com barriga, de tanto comer S. Mas vamos conversar com o executivo de futebol do Internacional. Aliás, é a primeira vez que eu converso com o Paulo Brax, já conversei pelo WhatsApp, né? Eu fui no encontro aquele lá no CT do Inter, lá com a nossa Marjana Vargas, e tive a oportunidade de questioná-lo. Eu também fui convidado, mas estava de férias, aí... Sabe como é? De férias no quartel? Não dá, né? Não rola. Mas vamos falar agora, vou aproveitar o tempo. Eu disse que ia aproveitar o tempo e comecei a enrolar tá aqui. Falando um monte. Tudo bem, Paulo Brax? Bom dia. Bom dia, Rec, bom dia os demais integrantes da Grenal. A gente não se falou ainda pela rádio, Rec, mas te ouço bastante. E vim pro trabalho hoje te escutando aí mais cedo. Mas é um prazer falar com vocês. E sabe que às vezes em quando a gente coloca a tua voz, porque essa é a rádio das vinhetas. Tem a voz aí. Bom dia, Nicolas, quer ver? É uma vinheta que nós temos aqui e usam a tua voz. Eu sempre digo, mas que vozeirão, isso é do Paulo Brax. Podia trabalhar em rádio. Nos desempregaria aqui. Olha só, tá com a voz. Tudo bem, Nicolas. Olha, ouviu aí? Ouvi. Inclusive eu já trabalhei em rádio, sabe, Rec? Eu trabalhei na Rádio Globo do Rio. Opa! Fiz um programa lá Rádio durante Globo? 1 ano e meio. Eu fazia remoto e depois eu fiz presencial, então assim, é um prazer grande falar com a rádio, eu prestigio bastante e já usei a voz para a rádio já, quem sabe um dia eu volto. Não, mas rende demais ser executivo de futebol, esquece, fica aí que tá bom. Esquece o rádio, essa ajuda de custo aqui, é só para louquinho, Paulo Brax. Ele sabe. Olha aqui, ó, Dani Alves, é a grande pergunta que nós temos que fazer. Mas ele vai tranquilizar a torcida colorada, nunca foi pensado nesse nome. Porque agora doutrinar o entrevistado? Dani Alves, de 1 a 10 ou de 0 a 10, como é que você quantifica a chance dele jogar no Internacional, Paulo Brax? 0, Rec. Não tem nenhuma proposta pelo atleta e não vestirá a camisa internacional. Eu até tenho acompanhado bastante essa repercussão, que entendo até natural, e vejo até como elogio, né? O Internacional está em mesas de debate sobre contratações, ou sobre grandes contratações, ou sobre movimentos no mercado, mas em relação especificamente a esse jogador, que é um jogador muito vencedor no futebol brasileiro, talvez o maior vencedor de títulos do futebol brasileiro, não tem proposta na mesa, não tem chance nenhuma de vestir a camisa internacional. Bom, Paulo, isso se baseia no que ele gostaria de ganhar, nas suas exigências ou nas convicções e possibilidades do Internacional? Não teve negociação, Rec. Tá bom, então não teve nem começo disso tudo que eu falei, quer dizer... Que bom, parabéns. Então o Flávio disse o seguinte, se alguém pensou, já haveria um equívoco imperdoável. Então, eu quero parabenizar o Inter, seria uma loucura, um negócio fora de propósito. Aliás, eu quero cumprimentar o Internacional, acho que o único erro mais... sério do Inter, e disse isso nas redes sociais, e digo agora sem problema nenhum, eu sou um cara transparente, para mim foi o Miguel Ángel Ramírez, porque o Palácios é um jovem, o Gustavo Lima é um jovem, o Gustavo Maia é um jovem, falei Lima, né? Gustavo Lima é o cantor, Gustavo Maia é um jovem, Paulo Vitor é um jovem, o Bruno Mendes é uma grata surpresa, enfim, o Internacional, na média, tem agido com correção. Se vai dar certo, se vai dar errado. O Inter segurou o Patrick por interder importante, não aceitou qualquer proposta por Yuri Alberto, que sabia que era artilheiro. O Internacional firmou posição no caso do Edenilson, ou vem com tudo ou não vem, que não tem. Eu só queria perguntar pro Paulo Brax se eu estou captando bem o que eu imagino que seja a linha de raciocínio de vocês. Vocês estão evitando de falar até quem vai permanecer. Mais do que isso, vocês estão evitando, digamos assim, antecipar alguma renovação, qualquer coisa que tire o foco dos jogos do Campeonato Brasileiro, do objetivo do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter não irá abrir exceções, mesmo que nós estejamos praticamente em outubro, e você já deve ter sido procurado e com dirigentes, enfim, o mercado começa a se movimentar, ou é cedo ainda?
Não, perfeita a sua análise. A gente tem hoje 20 jogos do Brasileiro, temos o retorno todo pela frente, conseguimos subir alguns degraus, que era o nosso objetivo, sair lá de baixo. Hoje estamos ali no 7º lugar. Então o foco total nosso é terminar o Campeonato Brasileiro na posição digna do escudo, da camisa internacional, dentro dos nossos objetivos do ano. E é claro que essas questões são tratadas internamente, a gente não deixa para tratar no final do ano ou no final da temporada. São tratadas internamente e a gente só não dá publicidade a elas, só não exterioriza o que está sendo tratado, mas evidentemente que são assuntos que não podem atrapalhar o nosso foco principal, que é o próximo jogo, que é buscar cada vez mais uma estabilidade dentro do campeonato. Eu acredito que a gente tem conseguido fazer isso, pelo menos nos últimos 6, 7, 8 jogos, e o objetivo é exatamente isso. Mas nós estamos tratando internamente todas as questões de renovações, de permanência ou de não permanência. A temporada 2022 ela também já começou para a pasta executiva do futebol e não podia ser diferente. Estamos conversando com Paulo Brax, executivo de futebol do Internacional. Nicolas Wagner. Bom dia, Brax. Prazer falar contigo mais uma vez. E dentro dessas tratativas e dessas conversas, já projetando a próxima temporada, certamente está na pauta o Saravia, que tem o contrato de empréstimo junto ao Porto findando no final deste ano de 2021. Já há algum tipo de movimento do Inter, de conversas com o Porto para tentar comprar esse jogador, ou até por uma questão financeira vai ser muito difícil que isso aconteça? Nicolas, ainda não temos essa conversa oficial com o Porto. A gente tem ótima relação com o clube, tanto que conseguimos fazer duas negociações com eles, né, de atletas nossos aqui da base, que estão lá no Porto B, que é o Léo Borges e o Peglo. Tivemos ainda outra conversa com eles sobre dívidas passadas, mas especificamente sobre o Renzo ainda não. O Renzo recuperou da lesão que teve, está 100%, tem disputado ali a posição na lateral, hoje é até titular da nossa equipe. Então a gente tem todo carinho e respeito pelo atleta e isso vai ser tratado oportunamente. O Rodinei, o Inter queria ficar e havia até a possibilidade de pagar para que ele permanecesse e houve até um debate. Agora que ele estará livre, o Inter já fez um pré-contrato com ele, pensa em fazer, já conversou com o staff do jogador, enfim, a quantas anda essa possibilidade? E até nem vou entrar muito no mérito da qualidade e tal, mas o Inter vai precisar também de quantidade de jogadores, né? Porque alguns vão sair, outros não conseguirão permanecer, enfim. O que dá para falar sobre o Rodinei, nem que seja em tese? O Rodinei não está livre, nem vai ficar. O contrato dele é até o final do ano que vem. Então me passaram tem uma excelente relação com o jogador. A gente sempre se encontra em hotéis ou até em pré-jogo. A gente já aconteceu isso 2 vezes esse ano, coincidentemente por logística. Mantemos boa relação. O atleta que fez realmente uma curva muito acentuada na carreira dele aqui no Internacional. Mas hoje nós temos 2 jogadores na posição e a gente ainda não trabalha com outras contratações para lateral para ano que vem. Não vou entregar minha fonte aqui, porque senão vou arrumar um problema. Mas tudo bem, vamos pular essa parte aí. O Guerreiro não quis baixar e por isso não estão adiantadas as conversações para que ele permaneça? Não é isso. É difícil baixar salário, né? Hoje no Brasil tem uma legislação muito dura em relação à redução salarial. Mesmo num contrato novo? Mesmo no contrato novo. Mas como na carteira... muito entendimento da Justiça do Trabalho quando há alguma demanda nesse sentido que caracteriza a chamada unicidade contratual. Então, quando um contrato termina e o empregador faz um novo contrato com o empregado com bases menores, pode considerar redução salarial numa eventual demanda. E a jurídica? Mas é claro... E a parte da pessoa jurídica? Oi, desculpa. E a parte da pessoa jurídica, porque tem o da carteira, que é a legislação trabalhista. Sim. E mas as 2 verbas, elas são consideradas de natureza de vínculo empregatício, né? De vínculo de trabalho, de relação laboral, né? Mas não é o caso. A gente vai conversar no momento oportuno, que seja de interesse do clube, do atleta, do staff do atleta, permanecer ou sair. Isso acredito que não vai ser uma decisão por agora.
é um atleta de seleção, vai ser convocado novamente, possivelmente agora nas eliminatórias. E a gente tem até dezembro aí para poder fazer uma decisão em conjunto, também respeitando a história do jogador e o currículo dele. Bom, tem uma outra questão sobre o Palácios, né? Que um ouvinte até disse, ele é jovem, mas ele é fraco, para não usar a expressão que ele usou aqui. Vocês já têm um conceito firmado? Vocês dariam ainda um alento para o torcedor? Na chegada é mais complicado, ele tinha aquela situação de não poder trazer o filho para cá. Isso tudo já está mais bem encaminhado para se resolver? Como é que você define o atual estágio do Palácios no Internacional? A contratação ela não passa só pelo futebol em si, né? Não é simplesmente contratar um jogador, publicar no BID, fardar, como é um verbo um dos verbos que eu aprendi aqui em Porto Alegre, e colocar para jogar. Não é simples assim. Existem vários fatores que circundam uma contratação que podem interferir na performance, né? Para menos ou para mais. O Palácios é um atleta jovem, é um atleta do Chile, é um atleta que sempre jogou na mesma equipe, uma equipe pequena no cenário do futebol mundial, que é a União Espanhola, que começa a ser convocado para uma seleção chilena, tanto que na última convocação ele enfrentou o Brasil. É um atleta que nós acreditamos muito nele e nós estamos trabalhando individualmente para que essa performance dele esteja cada vez melhor. Mas é um atleta em formação como outros que contratamos esse ano, como você bem mesmo citou, o exemplo do Gustavo Maia, do Kaique, do Paulo Vitor. São atletas jovens que a gente busca ter essa performance o quanto antes, mas com responsabilidade, com muito trabalho em cima, e parte física, parte mental, a parte anímica, a parte fisiológica, tudo interfere na performance, e ele é um jogador que a gente tem toda a atenção e todo o trabalho em cima para que ele possa ter uma performance cada vez melhor. Ele já jogou esse ano mais de 20 partidas, né, dentro das 45 nossas da temporada, mais da metade dos jogos ele participou. Então a gente acredita que ainda vai evoluir bastante. Bom, essa situação de formação de elenco para o ano que vem, até quanto o Inter trabalha na renovação? 20%, 30%? O Internacional acha que já antecipou alguma etapa? Quais as posições que são mais carentes no Internacional, na análise de vocês? E não perguntamos sobre a situação do Lindoso. O Lindoso é um líder de elenco e tal, isso pode pesar também? Eu prefiro não entrar em posições de carências, porque isso também acaba sendo muito delicado, porque hoje nós temos todas as posições e todos os atletas performando, e citar uma ou outra pode causar algum tipo de situação ruim interna. Mas eu te digo que a base tá formada com contratos mais longos, com contratos vigentes ano que vem, até 2022. Então nós temos poucos atletas com contrato a vencer no final do ano, e estamos analisando todos eles, claro, individualmente. A situação do Lindoso, a gente fica muito satisfeito de ter virado uma opinião, né, externa sobre ele, porque é um atleta que quando a gente coloca para fazer o 7º jogo, a gente recebe muita crítica, né, de estar jogando pela 7ª vez, não vai ser transferido. A gente não pensou em transferência do atleta, tanto que houve uma sondagem sobre ele, mas entendemos ser uma posição que desde o início do ano é muito essencial dentro do nosso elenco. Com o modelo do Miguel Ramírez, o camisa 5, era uma posição das mais utilizadas dentro do treino, dentro do campo de jogo, dentro do jogo, e aconteceu a mesma coisa com a sequência, com a Gui. Então a gente trabalha muito os três ali da posição, não podemos abrir mão deles, cada um com a sua particularidade, um de reafirmado, um de experiência, outro de futuro. Então a gente ficou muito feliz de ele estar hoje sendo um atleta reconhecidamente, externamente, sendo útil, né? Sendo que internamente ele já era. Vamos trabalhar bastante com ele, com o staff, com a comissão, também dentro dos interesses dele e do clube, como se vai se aplicar a outros atletas com final de contrato para decidir o 2022 dele. Brax, o discurso da atual direção no que diz respeito a modelo de jogo é de um futebol propositivo, de um time ofensivo. Isso posto, o desempenho e a maneira com que o Inter vem atuando recentemente
Falando de desempenho, de atuação dentro de campo, não de resultados, porque o Inter está a 7 jogos sem perder, mas a maneira com que o Inter vem se portando dentro de campo tem agradado a direção? Sim, tem agradado. A gente tem buscado melhorar em alguns aspectos e tem muito a evoluir ainda. É também um elenco que tem várias características a serem melhoradas, otimizadas, por isso que a gente tem os treinamentos, por isso que a gente tem a nossa exigência alta aqui, de barra alta, em treinamentos e em jogos, mas melhoramos muito em alguns aspectos, melhoramos muito na parte defensiva, melhoramos muito na parte mental, também era uma crítica que se tinha ao clube, ao elenco, e a gente sempre provou que não tinha essa deficiência no elenco. Nós estamos mostrando isso agora. Parte física, nós temos aí vitórias no final dos jogos, que não necessariamente significa que o preparo físico está ruim quando se perde no final do jogo, como aconteceu com a gente com o Palmeiras, por exemplo, mas quando a gente tem um desempenho físico constante durante todo o jogo, e a fisiologia nos mostra isso, nos mostra que nós estamos evoluindo da parte física. É um elenco muito qualificado tecnicamente, se comparar o nosso elenco com o de outros clubes dentro do futebol brasileiro, nós estamos entre os melhores tecnicamente, mas tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir na parte ofensiva, tem muito a evoluir na parte de transição, da bola parada. Claro que a gente sempre tem muito a evoluir, mas nós estamos satisfeitos, sim. Não vou te dizer o contrário quando a gente consegue uma sequência dessa, que era o que a gente buscava, de ter resultados, ainda que a gente não tenha desempenho bom. Nós não tivemos, por exemplo, desempenho bom contra o Cuiabá, empatamos o jogo de 0-0. Não tivemos um desempenho talvez bom em Recife, mas ganhamos o jogo de 1-0, num jogo que foi difícil, um gramado difícil, logística difícil. Então, às vezes, nós não vamos ficar satisfeitos só porque nós não jogamos bem, mas conseguimos o resultado, nos deixa assim, mais aliviados e mais estáveis para poder trabalhar ganhando, corrigir ganhando, retificar o que precisa ganhando. É muito mais tranquilo passar a semana dessa forma. Pode nos cobrar caixinha, só uma passadinha de tempo rápida. Lucas Katsurayama. Brax, bom dia. Rapidamente. Opa, acho que não está ligado aí o Lucas Katsurayama. Brax, agora sim. Bom dia. Rapidamente, só porque hoje é quarta-feira, sexta-feira encerra a janela de inscrições para o Brasileirão. Existe a possibilidade do Inter fazer qualquer contratação até sexta? Lucas, muito improvável. Certo. Agora, então, já que foi rápido essa, integração entre a base e o principal já funciona a contento, ou vocês acham que a melhora na infraestrutura de Alvorada vai ajudar, né, nesse ensejo? Ajuda demais, porque são campos com um nível de qualidade de trabalho diário muito grande, e que se assemelha ao nosso aqui no Parque Gigante. Então, sem dúvida nenhuma ajuda, mas eu estou bem satisfeito com esse entrosamento com a base, com essa ligação direta que a gente tem com a base, constante. Eu recebo relatório dos treinos do Sub-20, do Sub-17 todos os dias. A gente traz atletas do 20 para ser observados de perto aqui dentro do elenco. Temos aqui hoje 3 ou 4 atletas do Sub-20 que aos poucos vão sendo, inclusive, relacionados, porque às vezes o torcedor pode não entender dessa forma, mas levar um atleta de base para ser relacionado num jogo é uma experiência para ele muito grande. Não é uma minutagem dentro de campo, mas é uma minutagem externa. Não é um treinamento de campo, mas é um treinamento externo, é um treinamento que a gente diz que é um treinamento invisível, que é a preleção, é a concentração, é a alimentação, é o ambiente de um jogo. Isso tudo forma o jogador, e a gente tem feito isso. Estamos trabalhando com alguns poucos, mas alguns nomes aptos a nos ajudar aqui em 2022. Sem dúvida nenhuma, a gente está satisfeito, mas a gente obviamente quer mais. 10 segundos, então, e aí ninguém mais pergunta nada. Me pareceu uma obviedade, mas eu gostaria de saber do amigo, até porque não tem problema nenhum. O Moisés foi orientado, né? Porque já que ele não poderia jogar por questão legal, de tomar o terceiro, isso? Se ele foi orientado a tomar o terceiro cartão amarelo? Sim. Não foi. Não foi, ele se excedeu na comemoração, tomou o cartão e coincidentemente não vai poder atuar contra o Bahia. Mas orientação expressa não. Até porque dependendo do atleta, dependendo da circunstância, nem precisaria ter esse tipo de conversa.
mas não houve uma orientação da direção em relação a isso. Não. Muito bom. Valeu. Paulo Brax, um grande abraço aí, vamos conversar outras vezes. Vamos sim. Um grande abraço, prazer falar com vocês novamente, ótimo trabalho.